5% da população brasileira, de acordo com o Ministério da Saúde. O excesso de peso pode trazer dores crônicas, afetando atividades do dia a dia. Para dar informações sobre como não cair nessa, né? E de repente você que está obeso e também ao mesmo tempo sair, né? Vamos trazendo a Rebeca Passos aí para trazer essas informações importantes, né? E que afetam diariamente a vida de muita gente, né? Isso, Ana, bom dia. Oi, Mário, bom dia mais uma vez para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Pois é, como a Renata bem colocou aí, não é? As dores estão mais propensas, não é, a serem registradas em pessoas que estão com um grau aí de obesidade. Então, por isso que a gente veio conversar com um especialista em dor, para poder saber o que esse paciente pode fazer, para poder melhorar a vida. É o doutor Osmel Maiol que vai conversar com a gente agora. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. A gente já fala de obesidade, né? Já é uma questão de saúde pública mesmo, né? Aquela pessoa que chegou a um nível de não conseguir se levantar, de não conseguir cuidar da saúde da sua vida. E aí vem as dores. Como amenizar essa dor num paciente que tem uma obesidade? Bom dia. Bom dia. Primeiro, a gente não pode deixar chegar o paciente nesse estado que ele não consiga se levantar. Você tem que agir muito antes. A obesidade hoje é considerado um problema de saúde mundial. E a relação diretamente com dores crônicas está muito bem determinada. Hoje, no Brasil, ocupa o 5º lugar em países do mundo de pessoas de sobrepeso e obesidade. Ou seja, estamos falando de 96 milhões de adultos, crianças, temos 10% da população de crianças, estamos falando de quase 5 milhões de crianças que têm sobrepeso menores de 12 anos. As dores crônicas estão muito relacionadas com a obesidade. Por quê? Quando você acumula gordura visceral ou gordura subcutânea, você vai estar eliminando ou produzindo uma série de marcadores químicos, entre eles a interleucina 6, o fator de necrose tumoral alfa, que são fatores que vão produzir certo grau de inflamação, é o que se conhece como inflamação subclínica. E todo paciente obeso com sobrepeso tem um aumento desses marcadores inflamatórios, e todo paciente que tenha uma obesidade, ele vai ter um conflito internamente dentro do seu corpo com esses marcadores de inflamação subclínica que vão a piorar esse quadro de dor. Esses marcadores, eles saem ativando várias vias de dor no nosso organismo, e por isso que o paciente obeso, o paciente com sobrepeso, ele tende a sentir mais dores. Quais são essas dores, não é? Alivia com algum remédio? Não alivia? Tem que mudar a vida? Como é feito? Bom, por definição, por conceito, dor crônica é aquela que perdura por mais de 3 meses, certo? Ou que não resolve com analgésicos comuns. O tratamento seria multidisciplinar. Você tem que procurar um especialista em dor, um especialista que trate essa questão de obesidade para poder lhe orientar. Não significa apenas que você vai tomar um remédio e vai melhorar da dor. Isso funciona para a dor aguda, que é aquela que tem menos de 3 meses. Quando a dor cronifica, você tem que tratar um grande cúmulo de fatores. Por exemplo, sono, desbalanço hormonal, tratamento do estresse e ansiedade, tratamento da obesidade em si, atividade física, deixar do sedentarismo, o mau hábito de fumar. São várias questões, várias variantes que intervêm para a piora e a amplificação desse quadro de dor em pacientes obesos ou com sobrepeso. As pessoas pensam assim, vai fazer logo uma cirurgia bariátrica que já resolve tudo, todos os seus problemas. Não, né? Bom, a cirurgia bariátrica ela é indicada para quem tem um IMC, índice de massa corporal, acima de 40, ou seja, uma obesidade pré-mórbida. Você tem até 25, que é um índice de massa corporal normal. De 25 até 30 é sobrepeso. E de 30 a 40 são os diferentes graus de obesidade. Obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. A cirurgia bariátrica hoje está indicada para aquelas pessoas que não têm mais o que fazer. Felizmente, hoje tem se tratado muita obesidade no mundo e tem vários avanços em questão de tratamento da obesidade. Tem vários remédios que estão chegando no Brasil proximamente que prometem ter uma diminuição de peso corporal até de 25%. Ou seja, a cirurgia bariátrica, quando esse medicamento chega no Brasil, ela vai ficar restrita àqueles pacientes que realmente precisam, porque a cirurgia tem risco, né? Você tem vários jeitos de abordar a cirurgia bariátrica, porém, existe hoje a obesidade como tratada como uma doença e tratada e encarada no mundo todo como uma doença. Hoje tem vários remédios, vários jeitos de tratar a obesidade
que por consequência vai melhorar essas dores também. Influencia mais na mulher ou no homem obeso, ou é de forma geral? Bom, vai depender de uma coisa chamada limiar da dor. Certo? Hoje no Brasil você tem uma maior quantidade de homens obesos que de mulheres. Em contraposição, você tem uma maior quantidade de mulheres que sofrem de dores crônicas. Isso vai estar relacionado a quê? Questões hormonais, vocês, mulheres, sofrem um fluxo hormonal pior que nós homens. Então, as dores crônicas se manifestam mais em mulheres que em homens. Porém, devido ao alto índice de pacientes obesos e com sobrepeso, essas dores crônicas vão se manifestar. A gente está falando de 100 milhões de pessoas. Crianças, como falei anteriormente, 5 milhões de crianças que vão ser portadores de dores crônicas no futuro se você não atingir agora, se você não tentar tratar agora. O hábito de fumar, fatal. E para vocês mulheres, pior ainda, o sedentarismo. Quando você vai estudar o ciclo da dor, que coisa é o ciclo da dor? O paciente que tem dor crônica, o paciente que é obeso, ele tem medo de se mexer, é a cinesiofobia. Ele vai ficando cada vez mais tranquilo, porque acha que se se mexe, essas dores vão piorar. Com esse medo de se mexer, ele vai ficando o quê? Mais ansioso, vai ficando com menos conectado, vai ficando mais, digamos, com mais dificuldade de memória. Essa dificuldade de memória vai levando ele a depressão, a ansiedade, todo esse quadro amplifica a dor. Ou seja, obesidade e dor vão juntas da mão. É um assunto bem complexo, né? Mas tem solução, né? Eu conversei com o Dr. Osmel Maior, ele que é especialista em dor, então é isso, tá, gente? Para a pessoa que tem obesidade, tem que procurar um especialista em dor, né? Para quem tem obesidade, sente dores crônicas, tem que procurar um especialista, não vai recorrendo logo à cirurgia, não. Tem tratamento, tá? Você precisa mudar o estilo de vida. Não é isso. Não é fácil, mas todo mundo consegue. Força de vontade. Renata, Mari. Obrigada, Ana, pelas informações. Às vezes a gente escuta muito, né? Só depende da gente. Esse só depende da gente. E às vezes dá um peso enorme, né? A gente fala na palavra força de vontade, mas talvez não seja isso, né? Às vezes a pessoa está numa condição que tem vontade, sabe que está sofrendo, sabe que está com essas dores, mas a rotina, o contexto em que aquela pessoa está inserida é muito complicado, né? Precisa da atenção de quem está ao redor, da compreensão e melhorar aquela situação ali. Aí, meu Deus, vai melhorar como? É complicado, a gente precisa procurar alternativas para tirar a gente daquilo ali, né? Porque o pior é você saber que você está numa situação que está lhe prejudicando, né? Que não está bacana, a sua rotina não está legal, você sente dores, você não tem disposição para nada, você sabe de tudo isso e às vezes você não consegue sair, né? Então, acho que procura um especialista, procura uma terapia que faz toda a diferença, né? Tratar esse lado psicológico para tentar tirar forças, a gente não sabe de onde. Como eu disse, né? Às vezes a pessoa está num contexto que não consegue sair daquilo, sabe que está numa situação difícil, mas não consegue sair. E muitas vezes não é questão de força de vontade. São coisas inexplicáveis, né? Inerentes ao ser humano. Mas existe saída, existe tratamento, existem especialistas e é tentar seguir e melhorar, né? Porque a gente lembra sempre que quando a gente está bem, a gente consegue fazer também quem está ao nosso redor bem também, né? E cabe a quem está ao nosso redor saber compreender, né? E ajudar nesse processo, não prejudicar ainda mais. 8h22 aqui na sua Rádio Cidade. Vamos já reforçar o WhatsApp Cidade.